Muito bem, vamos lá. Vamos então abrir o nosso programa, vamos aos debates. Eu queria dizer que, olha só, eu já falei do Silas Malafaia, né? E de tanta bobagem que esse Silas Malafaia fala, de tanta besteira que ele costuma dizer, quando ele fala uma coisa coerente, como é esse comentário dele aí, na minha opinião, né? Esse conteúdo, o teor desse comentário dele aí que a gente exibiu hoje, né? Eu endosso porque assim, a gente está vivendo uma situação complicada, entendeu? Quem é que defende a corte brasileira? Quem é que sai em defesa do STF? Não tem ninguém. Não tem ninguém. E essa questão de fazer um pré-julgamento, de expor os auditores, e eu não estou dizendo se fizeram, se não fizeram, mas uma investigação tem que fazer isso. Uma investigação tem que apurar, tem que mostrar, enfim, e aí sim se comprovar para se expor o nome de alguém, quem quer que seja, no ilícito que quer que seja. Primeiro que eu já acho que não tem a necessidade de exposição, né, desde que não seja pessoa pública. Nesse caso, um auditor da Receita que tem acesso às coisas de todo mundo, inclusive a minha conta, a sua conta, a conta do nosso câmera aqui, do pessoal da nossa técnica, né, porque eles fazem isso, eles fazem o levantamento, do trabalho deles, é da expertise deles. Agora não tem uma condenação, não tem nada. E aí o nome dos auditores, os nomes foram expostos assim, uma situação que... E aí associar isso ao inquérito da fake news, eu até vou prestar muita atenção, porque o Zezinho ele extrapola para ganhar clique, entendeu? O Ramon é bem mais técnico. Eu vou prestar atenção no que o Ramon vai dizer em relação a isso. Vamos ver se a opinião dele em algum momento vai no mesmo caminho que eu. Agora, isso é um absurdo, gente. Nós estamos vivendo uma situação assim que... Né? E até o jornalismo acaba sendo difícil de fazer, porque daqui a pouco você sofre retaliação por estar falando a verdade, por estar sendo coerente. É muito complicado isso. É muito complicado. José Joaquim Santos, boa noite. Por favor, comece contigo a sua análise sobre o tema que abre o nosso programa de hoje. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Esse programa que é meu e seu, esse programa que é líder de audiência. Vamos ao debate. Olha, o que está acontecendo na Suprema Corte é um absurdo. Quem parar o ministro Alexandre de Moraes, o todo-poderoso, o violador da Constituição, que não tem limite, ninguém freia. O STF, a ofensiva ao STF se divide, está dividido. Ok, sim, está dividido. E alguém quem é? Eu concordo com o Cícero, Silas Malafaia, ele faz um comentário que é um comentário plausível, é um comentário que ele fundamenta aquilo que qualquer leigo, qualquer um sabe. Ele, na verdade, em janeiro, ele senta na cadeira pelos dias que Fachin pegou umas férias, ele vai lá, mete a petição dele, sem consultar a PGR, sem nada, e vai lá, pede à Polícia Federal para investigar, botando no inquérito da fake news, que é um inquérito interminável, joga tudo lá dentro. Ele tem interesse próprio, ele é vítima, a mulher dele, ele tem benefício para limpar a barra dele, ele vai lá e joga, aí agora ele pega, ele não contente, tudo bem que a segunda parte para a operação, ele já mandou para o amigo dele lá, o Gunê, já mandou, e no dia, olha, ele quer saber quem foi que vazou. Só que o acesso, quando você faz o acesso que você divulga, é um crime. E auditor não pode estar pegando dados para o bel prazer dele. Ele sabia. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele não pode fazer o que ele está fazendo e com a Suprema Corte. Já está um lamaçal, a Suprema Corte está desmoralizada. E ele faz de maneira vergonhosa, ainda faz uma operação no feriado,
de carnaval, numa terça-feira de carnaval, bota a tornozeleira nos auditores, nem sequer, que a nota do STF diz que eles não foi nem ouvido ainda. Quer dizer, gente, olha que absurdo. Quem parar esse homem? Isso é uma vergonha. O acesso, olha isso, o auditor tem que primeiro saber, tem que primeiro ver qual foi o crime. E outra coisa, a população brasileira gostaria muito de ver a declaração de imposto de renda da mulher. Eles pegarem e mostrar, não é transparente? O ministro tem que mostrar. Você sabe por que ele não mostra? Porque é um enriquecimento, numa rapidez, entendeu? O contrato de banco marcha, que todo mundo sabe, 109 milhões, aí ele não. Mas ninguém, o crime só é consumado quando ele é exposto para a população. Não foi exposto. Na verdade, tem que ter o quê? Um inquérito, uma investigação, e aí ver quem são os culpados, e aí ter as punibilidades. Mas da maneira que ele está agindo, ele quer combater um crime cometendo outro crime. Um crime maior que ele está fazendo. Então, esse, como o próprio Silas diz, é um ditador. É um ditador, um violador da Constituição. Que vergonha! Ele tem interesse direto, ele extrapola, ele está deixando aí até a nossa enquete de hoje, ele usa, entendeu? Usa a Polícia Federal para pegar o seguinte, para devassar o STF. Ele está fazendo assim algo absurdo. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. A Suprema Corte está... Agora, eles não sabem que isso vai ter desdobramento, que isso vai aparecer. Entendeu? Se esses dados foram compartilhados, se foi vendido, mas ele não pode usar a autoridade dele para extrapolar. A lei tem limites. Existem limites e ele está extrapolando os limites. E fica um monte de passador de pano, lambendo botas de Alexandre de Moraes, que é um ditador, um covarde, vergonhoso. Eu sei que eu estou falando aqui, corro isso, qual é o problema? Ele devia respeitar a Suprema Corte, que está desmoralizada no país. Muito bem, Ramon Cugi, boa noite. Ramon, a sua análise sobre esse tema, que é o tema de todas as rodas de boteco, de encontro de amigos, de velório, de enterro, tudo quanto é lugar se fala sobre isso. Por favor, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho Santos. Boa noite aí o Edilo. Boa noite os companheiros que estão ali na técnica, Ricardo, Joseniel, Igor, o pessoal, os trabalhadores da REMA, que mantêm o programa no ar e levam um sinal da TV até você, seja aí pela internet, seja pelo canal aberto da REMA 5.1. Boa noite a você que nos assiste, nos prestigia, muito nos honra com a sua audiência nessa noite de quarta-feira de cinzas. Um abraço a todos, todas e todes, como gosta o querido Cícero. Cícero, a primeira coisa, a operação ela não foi determinada de ofício, ou seja, o Alexandre de Moraes acordou e disse, vou mandar fazer a operação contra auditores. Não, ela foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República. Perfeito, o procurador pediu, o ministro fez ele autorizou a operação que terminou com a prisão de 4 auditores fiscais. Segunda coisa, não é a primeira vez, dentro desse inquérito das chamadas inquérito da fake news, que auditores da Receita Federal são trazidos, são afastados das funções. Lá em 2019, isso já havia acontecido. 19, exatamente. Isso. Lá em 2019, isso já havia acontecido. Os auditores foram afastados das funções, foram submetidos à investigação, depois provou-se que não tinha nada a ver e eles foram reintegrados tranquilamente. Não sei como é que está o caso disso. E quem traz luz a essa questão é a própria Unafisco, que é a entidade que defende ali os trabalhadores da União ligados à Receita. Outro detalhe que precisa ser colocado é o seguinte, a Unafisco, na nota que ela colocou, que ela soltou hoje, ela diz que todos os tipos de vazamento são crimes e precisam ser investigados, mas é preciso que haja proporcionalidade, é preciso que se veja exatamente o que foi e se investigue para que se puna. Nesse momento, o afastamento dos servidores não significa
absolutamente a sua demissão, a sua exclusão dos quadros do Serviço Público Federal. É um afastamento liminar que vai ser submetido a um processo de investigação e já está sob processo interno também de investigação. Porque é bom que fique claro, os nossos queridos colegas, e eu sou servidor público, esse ano eu faço 30 anos no Poder Judiciário, nós, servidores públicos, temos limites para as nossas ações, né? E nenhum dado que passa pelas nossas mãos podem ser divulgados ao nosso bel prazer. Você imagine eu, servidor do Justiça do Trabalho, vim trazer a público dados de processo a qual eu tenho acesso. Isso é um absurdo. Isso não é uma garantia da mulher do ministro Alexandre de Moraes ou da enteada do ministro Mendes. É uma garantia de toda a sociedade, que nós, servidores públicos, andemos no limite daquilo que a lei diz que é a nossa função. Não estou dizendo aqui que os auditores cometeram crime. O que eu estou dizendo é que os indícios colocados pela Procuradoria-Geral da República levaram a uma decisão. E agora os auditores, né, vão ser submetidos a esse processo de investigação. E que tenham todo o direito, devido ao processo legal, e que possam, se inocentes, ao final, provarem sua inocência e entrarem com ações por danos morais contra a União, porque a forma como eles foram expostos, eu concordo com você, Cícero, a forma de exposição dessas pessoas, se não cometeram crimes, precisa ser reparada. E como que repara, né, pois é, a reparação, né, mínima que se faz hoje... Pois é, como, né, que se repara isso? A reparação... A gente já teve... Desculpa eu atrapalhar o teu comentário, mas assim, como é que você repara essas coisas? Nós já tivemos exemplos aí de coisas que vão voltar lá na escola de base em São Paulo. Sim, não. O presidente Lula é o caso mais recente, mais escabroso de erro judiciário, de falha da justiça brasileira. Não vamos botar a escola de base, não. Vamos falar do presidente Lula. Um homem inocente, preso 580 dias, nenhuma sentença transitada em julgado, né, os processos todos nulos, né, porque tinham vícios e ilícitos cometidos no processo, e quem é que devolve a honra? Aí você tem que ouvir um monte de vagabundo chamar Lula de ladrão por conta de processos viciados, né? Realmente não se devolve. E a única reparação que se pode dar a quem sofre dano moral de maneira violenta, de maneira ilegal, Cícero, aí não tem como voltar a honra, não tem como voltar os dias não dormidos, não tem como voltar o Rivotril que se tomou para segurar o rojão, né? É uma reparação de ordem pecuniária, é uma reparação de ordem de grana, é isso. Eu espero, sinceramente, que não haja nenhum tipo de prova contra esses auditores, né, que se esclareça esses fatos. Agora, uma coisa precisa ficar clara. Nós, cidadãos, independentemente de quem seja, não podemos estar à mercê de pessoas que acessem nossos dados sigilosos, porque nós temos direito ao sigilo. Eu não quero ninguém fuçando a minha declaração de imposto de renda. Eu acho que ninguém aqui quer que isso seja divulgado de maneira irresponsável. E não estou dizendo que os auditores o fizeram. Mas é preciso, já que há indícios disso, que se investigue, que se dê direito a esses servidores que possam se defender e, se ao final forem inocentes, que sejam inocentados e que entrem com as devidas ações contra a União e, se for o caso, contra o próprio ministro ou o procurador que levaram a essa ação que os expôs dessa forma. E uma coisa curiosa, né, Ramon, que lá em 2019 já havia uma citação, quando daquela situação, a citação de ministros, né? Isso. Ministros do STF, né? Isso. Vamos lá. Josinelli Muniz, boa noite. Seja bem-vindo ao News 5.1. A sua análise sobre o tema, esse tema quente que abriu o nosso programa de hoje. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Cujuí. Boa noite também para você que está em casa, né? Nosso pessoal aqui da técnica que faz o programa acontecer. Rapaz, é assustador a gente ouvir o Cujuí, depois de tudo que a gente tem acompanhado, dizer que Lula foi condenado inocente, que tudo que aconteceu com Lula. Gente, isso não é verdade. A realidade é totalmente... Deixa eu só terminar, Cujuí. Depois você perde o tempo. Não. Se ele comenta a matéria, tudo bem. Quer comentar o meu comentário? Não, aí você está sendo quer comentar o meu comentário? Não, comente deixa a matéria, ele concluir, depois você pega na matéria. Se ele quer comentar o comentário, eu tenho o direito a dizer o seguinte: tem alguma sentença transitada em julgada contra o presidente Lula? Existe algum processo legítimo? Existe algum processo válido? Não existe processo válido, Zezinho. Todos os processos foram anulados. Se não existe processo, não existe condenação. Se não existe sentença transitada em julgado, não existe condenação. O que existe é o blá 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 de vocês. É preciso ter seriedade, a gente debatendo com seriedade. Espere. Só isso. E comente o fato, não comente meu comentário. Se quer comentar meu comentário, tem réplica. Em cima do comentário? Vamos lá, Zé, por favor. Josinelli, vai lá, continua. Então, o que acontece com Lula é que houve uma mudança geográfica. Esse é o fato, indiscutível.
uma mudança geográfica que deveria, segundo o entendimento superior depois, ele foi condenado em Curitiba e mudaram o processo para Brasília. Esse que é o jogo. Mas ele passou por 9 juízes e foi condenado nos 9. Tem que ficar claro que não foi o Sérgio Moro, foi 9 juízes. Começou tudo no processo. Cícero, primeira instância, Cícero. Lula esteve na primeira instância. Ele esteve em audiências, ele teve direito à defesa. Tanto na primeira até a última instância onde ele participou, ele teve direito à defesa. Foi isso que ocorreu com Lula. No final de tudo, depois de preso, no andamento do processo, é que aconteceu o jogo para colocar Lula no poder. Lula, todas as provas estão até hoje no processo. Lula não foi condenado porque, quando voltou o processo, que depois de condenado e preso, a questão geográfica apenas, que era para ser, segundo eles, em Brasília, não em Curitiba, aí a idade do Lula fez com que prescrevesse o processo. É isso, mas todas as provas estão lá. Lula foi condenado e ponto. E é culpado e nunca foi inocentado. E esses auditores, Cícero, imagina você estar fazendo seu trabalho no outro dia de manhã, sem andamento do processo. Sem processo andar, Cícero. Você, Cícero, fez um comentário aqui na televisão. No outro dia, a Polícia Federal bate na sua casa e coloca a tornozeleira eletrônica em você. E quem mandou fazer isso foi a última instância onde você não consegue mais recorrer. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Não tem essa de ser de direita, Cícero, ou ser de esquerda. Isso é totalmente imoral, vergonhoso. Qualquer pessoa que use esse argumento. Os camaradas, as pessoas da Receita, hoje o presidente do sindicato, dos auditores, deixou isso muito claro. Não existe nada contra essas pessoas que estão envolvidas, nada. A única coisa que existe é o que eles não sabem. De repente chegou a Polícia Federal numa clara demonstração de intimidação e colocou tornozeleira eletrônica, um processo que não existe. Já foram condenados, Cícero, antes do processo ser aberto. Aberto lá já na última instância, que é a instância superior, o Supremo Tribunal Federal, colocar no processo da fake news, onde o ministro, que é a vítima, vai ser o juiz. Não, Cícero, pelo amor de Deus, tem coisa, gente, tem coisa que nós não podemos, mesmo que eu seja de esquerda, eu não posso concordar com isso, que isso é uma barbaridade, o nome.